Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SMcast, podcast exclusivo aqui da SM Tratores. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando no podcast agora, acompanhando pela primeira vez. Boas-vindas a você. Quero deixar o convite aqui, se inscreva no canal do YouTube da SM Tratores, saiba que você está acompanhando o primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil. Então deixe o convite, se inscreva em nosso canal e acompanhe também as demais redes sociais da SM Tratores. Sou o Léo Menegatti, tenho o prazer hoje de receber uma convidada especial e eu bato um papo hoje com a Adriana Rocha. Quero dar as boas-vindas a você no podcast. A Adriana, que é agrônoma, mestre em produção vegetal e também RTV da Decalb. Uma parte do seu currículo, né, Adriana? Seja muito bem-vinda ao SMcast. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar desse bate-papo. Léo, eu que agradeço. Fico muito honrada de estar aqui. Só feras que passou por aqui. E eu estou muito feliz, né? Bora contar um bocado de causa, um bocado de mentira, né? E vamos contar um pouco da minha história, da minha vida profissional. A gente fez um aquecimento bacana nos bastidores, né? De bate-papo, então dá para saber que tem muita história para contar e para a gente é um privilégio, porque é um propósito do podcast, né? Trazer pessoas relevantes para o segmento e se só teve feras até aqui, como você mencionou, sabe que você também é uma delas. Por isso que é um privilégio para nós tê-la participando aqui do SMcast. Você comentou que já era espectadora, né? Sim, já vi vários episódios, já alguns colegas já passaram por aqui também. Adoro consumir podcast, né? Até agradeço o pessoal que está me ouvindo aí, seja no carro, seja em casa, na televisão. Fico muito feliz, porque eu consumo muito podcast, né? É uma forma de aprendizado, de conhecer histórias. E me identifico muito quando a pessoa conta a história com a vida profissional. E estou bem feliz de estar aqui hoje, Léo. Show de bola. Você gosta de comunicação, né? Percebi que você gosta bastante. Tem umas redes sociais aí, passo umas vergonha. Eu gosto bastante, assim, sou... Eu falo que o espírito de conversar bastante eu tenho, porque gosto de ensinar, sempre gostei de ensinar muito, desde pequenininha sempre brincava de escolinha, essas coisas, acho que isso favoreceu, né? E hoje eu tenho minhas redes sociais, tenho o Instagram, tenho o TikTok, uns vídeos lá passando vergonha, viralizou, ganhei uns seguidores e aí de vez em quando eu posto minha rotina, posto bastante coisa da vida profissional, até quem quiser acompanhar, assim, a rotina do agro mesmo, de representante comercial, eu posto lá. Agora tem novidades, né, que é mãe, então posto rotina de casa também. Tem bastante conteúdo legal lá. Mas isso começou espontaneamente ou você já foi intencional nesse começo? Foi espontâneo mesmo. Teve um certo dia, eu estava na fazenda contando uns caos aqui já. E aí eu estava junto com uma colega e a gente estava aguardando um carregamento de semente chegar. Eu falei assim, Laura, tem tanta coisa dentro desse carro, vamos postar aqui para o povo saber o que são as ferramentas que tem no carro de um agrônomo. Comecei a arrancar trem, aí tinha tudo, né? Porque carro de vendedor, meu Deus do céu. E aí eu comecei a tirar um monte de coisa, fizemos um vídeo, postei e no outro dia eu tinha 38 mil seguidores no TikTok, né? Uma plataforma fácil de viralizar e viralizou. E aí, a partir disso, eu comecei a postar rotineiramente, postava o conteúdo do agro e todo mundo gostava, né? Recém-formado, pessoas que não conheciam o segmento. E aí, eles acompanhavam aquilo ali, me motivava a passar vergonha e eu continuei postando. Mas não tem nada intencional, não, é por hobby mesmo. Isso que eu ia te perguntar. Se tornou sério? Ou você continua com a mesma espontaneidade do começo? Continuo com a mesma espontaneidade ainda. Na hora que tem vontade mesmo. É um desabafo que eu vou lá no Instagram e posto. Alguma coisa interessante. Mas o público que consome isso, provavelmente gente do agro, ligado ao agro também, né? Alguns sim, no Instagram a maioria é agro, no TikTok não, é desconhecido mesmo, que vai lá por curiosidade e começa a chegar, né, o algoritmo acaba mandando bastante coisa e eu tenho muito público não agro no TikTok. É o que ajuda a difundir sim. o agro. E isso é bastante importante. Eu sou uma das representantes de defender o agro, porque eu trabalho no agro, sou apaixonada com o agro. E quem sou eu para não defender o agro? Então, sempre posto coisa para na verdade, esclarecer
certas mentiras, certas coisas que as pessoas não sempre colocam na cabeça que está errado, que o agro é ruim, eu vou lá desmistificar isso daí. Então, é um papel também que a gente faz de estar mostrando a clareza do nosso trabalho, como que funciona o agro e a importância que tem para o nosso país. Você acha que ainda tem muito disso, desse preconceito sobre o agronegócio? Tem muito ainda, por falta de informação mesmo, né? Hoje a gente tem muitos influenciadores gigantão que não defendem o agro, então acaba que a maioria das pessoas que consomem aquele conteúdo tá falando mal de um certo tema do agro, né? E a gente tem poucos influenciadores que defendem o agro, então falta uma expansão da mídia para defender isso no agro. Então eu acho que é importante, igual o papel que vocês fazem, de trazer a importância de vários profissionais do agro, de levar isso para outras pessoas que não são do agro, isso é super válido. E estamos aqui para esclarecer e para comprovar para a maioria das pessoas que o nosso trabalho é de importante relevância, que a gente está no meio para servir mesmo, para produzir alimentos, né, de uma forma segura, de uma forma ambientalmente correta, sustentável, economicamente viável, né? E é isso o papel do nosso como profissional do agro. Eu tinha essa percepção, talvez fosse mais minha do que dos outros, né? De que parecia que o agro era um universo paralelo, que era para comerciais de TV, eram essas coisas. E por isso que o nosso podcast tem esse propósito, né? De mostrar a realidade. Então é trazer pessoas que estão por trás de toda essa gigante operação que funciona. Eu acho que isso ajuda muito, né? As pessoas entenderem o que é e quão grande é. Como amplo, né? Porque a gente já conversou com diversos profissionais de diversas áreas e todos eles atuam dentro do agronegócio, né? Eu mencionei a sua principal atuação ou formação, que é como agrônomo, né? E todos os que eu conheço que trabalham nessa área, geralmente eles rodam muito, né? Eu sou de tal região, mas me formei em tal e hoje moro em tal região. Roda muito, né? Se fizer esse trajeto todo voltando para trás, de onde é a Adriana Rocha? Ixi, Maria, vamos voltar lá para o Canjuru. Eu sou de Tamarandiba, fica no interior de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Mais precisamente, numa roça chamada Canjuru. Eu sou de lá, vim de Tamarandiba, né? Sou filha de produtores rurais, meus pais são lá de Tamarandiba, estão lá até hoje, produzem alimentos, vendem na feira lá. Até a comunicação veio daí, né? Porque vendas já está embutida desde as feiras que eu participava com meu pai. Então, vem de Tamarandiba, sou filha do Kim e da Dona Lada, lá de Tamarandiba. Eles vão estar acompanhando, com certeza, né? Sim, você tem que mandar beijo pro pai e pra mãe, né? Mãe, pai, tô aqui, ó, um beijo pra senhora. Então, você já tem esse histórico todo de rodar por várias regiões, e eu vou querer ouvir os detalhes de cada uma delas, mas você lembra das primeiras experiências lá ligadas ao campo? Sim, como eu já disse, eu morava na zona rural, então sempre tive contato. Meus pais produzem alimento e vendem na feira, então lá produzem ainda cachaça, tem canavial, tem as olerícolas, então sempre tive esse contato do agro. E mais lá no início, lá, a condição financeira da minha família não era das mais bonitas, né? Então, eu nunca me via naquela situação, queria algo melhor para mim. E eu via que a forma de eu sair daquela realidade era através da educação. Então, vamos caçar um recurso aqui que eu vou melhorar a realidade que eu vivo, né? Fui para a cidade, trabalhei em vários outros locais antes até de formar, trabalhei no fórum, em cartórios, era garçonete, né? Mas sempre me identificava com o agro. Eu sempre quis fazer agronomia, nunca me passou em fazer outros cursos. Só que a agronomia para mim era o cara da Emater que visitava meu pai. Era essa identificação que eu tinha e visitava uma vez a cada 2 anos. Então, o que eu imaginava? Que eu poderia ser uma profissional, que eu poderia ainda mais ajudar meu pai, minha mãe lá na roça, né, com algumas técnicas, e eu pesquisava. Eu lembro que eu trabalhava no cartório e recebia o jornal Estado de Minas, e na quinta-feira tinha uma série que era de profissões, e tinha várias profissões, psicólogo, direito, e tinha agronomia. E aí, quando eu li aquilo, eu falei assim, é esse trem que eu quero fazer. Mas não conhecia nenhum agrônomo, não sabia a imensidão que era o agro, que é esse que a gente vive aqui em Formosa, no noroeste de Minas, né, no Mato Grosso, Goiás. Não conhecia isso daí, a realidade lá era empresa de reflorestamento, pecuária, ou produtores bem pequenos que tinham muito pouco tecnificação. E aí, mesmo assim, eu quis fazer agronomia. Só que
como é que eu ia fazer? A grana não tinha. Meu pai, na família, ninguém nunca tinha feito faculdade. Então, foi aí que eu fui e falei assim, meu filho, quem se quer, vai atrás, né? E aí eu comecei a estudar bastante, sabia que tinha faculdades federais, né? Eu não tinha acesso à internet, mas no meu trabalho tinha. E eu comecei a pesquisar, e lá na minha cidade, o mais próximo era Diamantina, que tinha a Universidade Federal, lá tem até hoje, o curso de agronomia, muito bem conceituado, por sinal. Eu fiz vestibular, fui para Diamantina. Quando eu passei no vestibular, que eu falei com meu pai, pai, eu vou estudar. Eu até me emociono, porque era uma realidade que a gente não existia. Tipo, minha filha fazer faculdade, então era bem diferente. Isso me orgulha muito. E quando eu entrei na faculdade, Léo, foi a mesma coisa de entrar dentro da caixinha de sonho. Foi igualzinho. Então, fui para a faculdade, me debrucei em tudo que tinha. Assim, eu falei assim, aqui agora eu vou viver meu sonho, que era fazer faculdade, que era uma coisa super diferente. Estava numa cidade diferente, fazendo o que eu queria. E aí eu me debrucei, participei de muita coisa dentro da universidade, que foi, para mim, muito importante na minha vida profissional hoje. Porque o profissional, ele não é o curso que faz, é ele que se molda de acordo com o que tem as experiências que vai vivendo e tudo mais. E aí participei de iniciação científica, de monitorias. Eu, mais meus colegas, a gente abriu a empresa júnior do curso de agronomia, tivemos várias experiências bem legais, assim, lá dentro da universidade, né? E eu participava de tudo, como forma de ganhar dinheiro, porque eu participava de iniciação científica, era remunerada. E foi aí que eu me debrucei num laboratório de sementes. Eu comecei a pesquisa no meu segundo período. E aí, dentro da própria universidade, me identifiquei com sementes e já comecei a fazer projetos, ajudar os colegas, né, a viver aquele mundo da pesquisa mesmo. E desde o meu segundo período, eu fui trabalhando com sementes, um monte de projeto com oleaginosas, até formar foi com sementes. Então, assim, o agro está desde o início, foi assim que eu me encaminhei na agronomia. Você lembra de algum momento específico que foi a virada de chave para você perceber que eu preciso sair dessa realidade? Na verdade, Léo, assim, na realidade que a gente vivia lá, eu morava na zona rural, pegava um ônibus todo dia para ir para a cidade estudar. E aí, tipo, gente, eu vou estudar, eu vou voltar para a roça para fazer o quê? Homem só que trabalhava lá na roça. Eu ajudava meus irmãos, ajudava minha mãe, mas eu via que, tipo assim, as donas ficavam mais quietas. Por mais que eu tenha uma mãe, que ela é um trator mesmo, sabe? Minha mãe, ela é a chefe lá de casa e ela é a difusora de muita coisa. É um exemplo para mim. Só que a realidade que eu vi era essa. Eu não queria ser dona de casa, respeito quem gosta, mas eu não sou de ficar em casa quietinha. Então, eu não queria isso. E eu queria ter meu dinheiro, porque eu pedia meu pai dinheiro para comprar as coisas. Minha filha, vamos deixar para semana que vem? E aí eu fui para a cidade, até trabalhei esses trabalhos que eu tive, foi através do Jovem Aprendiz, que na época não era esse nome. Eu trabalhei no fórum, então eu tive contato com outras pessoas, assim, que até tinha uma condição financeira bem melhor que a minha. Trabalhei, aí acabou o projeto, fui trabalhar no cartório. E aí eu fui o segundo ano, o terceiro ano, falei assim, gente, e agora? Eu vou ficar aqui em Tamarandiba e eu vou ser o quê? Então, assim, foi uma virada de chave, porque eu sempre fui muito inquieta. E eu sempre me vi melhor do que eu estava. E até hoje, tipo assim, o local que eu estou hoje é confortável? Eu não quero conforto, eu quero talvez deslumbrar uma coisa melhor para mim, né? Eu posso estar num melhor lugar. E foi aí que eu falei com meu pai, foi uma virada de chave, assim, meu pai, minha irmã ganhou, teve filho, foi para Belo Horizonte. Meu pai foi visitar a minha irmã lá em Belo Horizonte. E ele comprou uma estradinha, que era para trabalhar lá, para levar as verduras, coisa toda. E ele comprou uma estradinha e ele chegou lá em casa com a Bíblia desse tamanho, de boleto para pagar, né, coitado? Financiou o trem não sei nem quantas vezes. E aí eu falei com meu pai que eu ia fazer faculdade, né? E ele falou assim, não, minha filha, esse trem aí não é para nós, a gente não tem dinheiro. A gente não tem condição financeira, porque meus pais são feirantes, então tem muitos clientes com condição financeira bem boa. E aí minha mãe falava que eu queria estudar e só, coitada, só via lenhada. Ah, Lada, meu filho estuda lá em tal cidade e gasta tantos reais por mês.
Minha mãe falou, uai, mas isso é orçamento nosso por mês, né? Então, não se via naquela realidade. E aí foi quando eu virei pro meu pai e falei assim, pai, o senhor prefere ter uma estradinha dentro de casa nova do que estudar sua filha? E eu fui bem ousada em falar isso com ele, mas aí depois acho que ele deu uma repensada, falou assim, vamos tentar, né? Senão eu vou ter que vender estradinha. Só que era pro trabalho, lógico, né? Mas eu falei isso para ele porque eu queria muito estudar e eu queria que ele me apoiasse. Tive muito apoio dos meus irmãos que trabalhavam lá com meu pai, trabalham até hoje, e meu pai também, que sempre me ajudou, minha mãe. E aí foi quando eu fui para Diamantina estudar. Cheguei em Diamantina, gente, cidade muito boa para festa. O trem era festa todo dia. E a Adriana toda quebrada, né, coitada? Como é que eu ia pedir meu pai dinheiro para ir para festa? Né? Fiz bombom, que foi uma forma que eu tinha de válvula de escape para comprar minhas coisas, até para ir nas festas também, para participar. Super aproveitei a faculdade inteira. Então, foram 5 anos muito bem vividos em Diamantina. 5 não, foi mais um tiquinho. E foi dessa forma, assim, acho que o ponto-chave foi desde sempre. Eu queria fazer faculdade. Eu queria ser diferente mesmo, né? E eu não sabia que ia ser o que eu vivo hoje, mas eu queria fazer, então... A realidade lá da região mudou hoje? É diferente? Dos meus pais, graças a Deus, está bem melhor, né? Hoje tem bastante coisas mais tecnificadas na fazenda, melhorou bastante a remuneração que eles têm hoje, ainda bem, mas é ainda uma realidade bem diferente do que a gente vive aqui, com altas tecnologias no agro, nessa região. Oportunidades no agro, como lá é uma região de reflorestamento, lá o Vale do Jequitinhonha, teve muito subsídio do governo lá atrás para essas empresas de reflorestamento, para estar lá, para gerar emprego. Então, o que aconteceu? Gerou emprego lá atrás, chegou tecnologia, o número de empregos diminuiu bastante, porque máquinas, né, acaba substituindo. Então, assim, na minha área de agrônoma, tem poucos, tem alguns autônomos, tem algumas lojas de vendas também, mas ainda é pouco para agronomia, eu acho bastante pouco. Para a área florestal tem pouco de vaga, pecuária, mas o que eu gosto de cereais tá pro lado de cá, né? Teve que pular. Tive que longe, sair de casa. Né? Mas eu percebi muito, nesse trecho que você contou, o trabalho. O quanto foi determinante para você o trabalho para sair daquela realidade, né? Sim. Eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos eu sempre trabalhei. E aí, quando eu cheguei na faculdade, quando eu ligava pro meu pai para pedir dinheiro, eu chorava. Meu pai trabalhava serviço braçal na enxada, como é que eu ia pedir ele dinheiro? Tipo assim, eu tinha vergonha de pedir meu pai dinheiro. E aí comecei a fazer bombom com essa realidade. E eu sempre quis buscar o meu, sempre quis ter liberdade financeira, assim. E eu fiz bombom, era muito bem remunerada, tá? A turma aí que não sabe, muito bem. Então, eu fazia bombom, vendia pra galera lá. Até meu mestrado eu ainda continuei fazendo bombom, que era uma forma que eu tinha de ganhar dinheiro. Fazia iniciação científica, também era remunerado. Monitorias, algumas voluntárias, mas também poderia ser remunerado. Então, tinha jeito para quem quer, Léo, tem. Se você quiser, corre atrás que dá certo, né? Não foi a condição financeira que eu tinha que me paralisou lá no Canjuru, não. Eu corri atrás do que eu queria e da realidade que eu tinha, lógico, sem esbanjar o que eu não tinha. E era o que eu almejava, né? Eu sempre pus um pontinho lá na frente. Eu sempre planejei muito a minha vida. Onde que eu me vejo daqui 5 anos? Onde eu estou hoje, eu já me vi lá atrás. Então, eu corri atrás para estar aqui. Então, eu sempre planejei isso daí, né? Então, foi bastante trabalho mesmo. O valor do trabalho, né? Eu sempre comento para quem me conhece que eu aprendi o valor do trabalho com os meus pais, né? E você também, contando a sua história agora. Mas quando foi que você percebeu o poder da educação? Que ela seria o fator determinante para você transformar a sua realidade. A educação transformou minha vida mesmo. Eu sou super defensora disso daí, porque quando eu fui fazer faculdade, eu via que eu tinha oportunidades. Eu nunca tive gente para me indicar para nada. Eu nunca tive muitas pessoas
Eu nunca tive muitos QIs, né? Lá atrás. Hoje conheço bastante gente, acaba que essa rede se influencia. Mas eu nunca tive quem me indicava. O meu diferencial foi o meu conhecimento. Então, foi adquirindo o meu conhecimento, foi investindo em mim. Então, a educação mudou minha vida por isso, porque eu tinha que ter um diferencial. Eu não tinha um parente que me indicava para nada, então eu tinha que se diferenciar daquilo. Então, o meu diferencial foi isso. Então, mudou dessa forma a educação. E como é que foi sair de Itamarandiba? Itamarandiba. Como é que foi sair de lá? Qual foi o trajeto que você fez para... Aí eu rodei bastante esse Brasil. Então, eu saí de Itamarandiba, fui para Diamantina, fiz lá a faculdade, foram 5 anos. E na faculdade eu sempre trabalhei com pesquisa. E quando eu estava formando, já tinha um projeto já pronto para eu fazer mestrado. E foi aí que eu fiz mestrado. O meu mestrado também foi em produção vegetal, com área de concentração, produção e tecnologia de sementes. O meu mestrado foi em parceria com a UFLA, porque tinha equipamentos mais modernos, né? Eu trabalhei com uma parte lá de biotecnologia. E eu fui para Lavras, fiquei em Lavras um período, fiz todo o meu experimento, tudo lá. Morei em Lavras por esse período, né? E quando estava finalizando o mestrado, eu comecei a mandar currículo. O mestrado foi muito bom para mim, uma bagagem muito grande, só que eu falei assim, eu tenho que experimentar o mercado de trabalho, que eu tinha um medo muito grande de me especializar demais em certa área e não estar moldada para o mercado de trabalho. Eu tinha esse medo. E aí, de Lavras, voltei para Diamantina, defendi o mestrado. E aí, no finalzinho do mestrado, até mesmo antes de defender, comecei a mandar currículos, né, para vários locais e fui fazer uma entrevista. Fiz a entrevista até lá em Patos de Minas, né? Fiz uma entrevista para ser assistente técnica da Bayer, AGD, né? Agente Gerador de Demanda. E aí eu fiz essa entrevista. Essa entrevista teve uma segunda etapa, eu achando, você vê, saí lá de Itamarandiba, fui para Patos de Minas, é longe, gente. Peguei 200 ônibus, aí depois, achando que a entrevista estava tudo ok, tinha uma segunda etapa em Catalão. Nossa, não parou por ali. Aí fiz a segunda etapa, deu certo a entrevista, fui trabalhar em Paracatu. Eu tinha ido em Paracatu uma vez, numa visita técnica da faculdade, a gente foi conhecer o projeto Entre Ribeiros, lá de Paracatu, e eu fui ser assistente técnica em Paracatu. Cheguei em Paracatu, fiquei lá, só contando assim onde eu passei, fiquei em Paracatu. De Paracatu fui para Catalão, fiquei em Catalão 2 anos, voltei para Paracatu de novo e agora estou em Formosa, Goiás. E Formosa? A gente tem filial em Formosa também, da SM Tratores. O podcast todo no ano passado foi conduzido lá. Eu percebo que a cidade é um polo gerador de oportunidades para o segmento. Você percebeu isso também quando? Sim, a região aqui, né, Formosa, noroeste de Minas, esse Goiásão aqui grandão. Aqui é um polo do agro, né? Aqui é de encantar os olhos mesmo. A gente tem Formosa, eu fiquei impressionada com o nível técnico dos produtores rurais. São produções de alto investimento mesmo. São áreas gigantescas, o clima favorece, né? São produtores grandes, indústrias grandes em Formosa, do agro também. É um polo sementeiro, isso é bastante importante também, que gera bastante emprego para a região. E eu estou encantada com Formosa, tá? Estou encantada, assim, com o nível técnico, né? Que pra gente fica deslumbrado cada vez que vê que o agro ainda tem um pouco mais a evoluir. Formosa está bem avançado nisso daí. Mas ainda tem você enxerga portas para continuar desenvolvendo? Sim, com certeza. Aí tem muitos, né? A gente tem produtores muito tecnificados, mas tem aqueles ainda que merecem uma ajuda, né? Ainda tem bastante coisa para mudar ainda, né? Eu falo que a todo dia é um capítulo diferente no agro. São produtos que são lançados, são genéticas que são lançadas. Então, a gente tem que estar aprendendo constantemente, evoluindo com o agro, né? Aqui, SM Tratores mesmo, a gente tem cada dia uma máquina diferente, né? Até é difícil de compreender tanta tecnologia que está inserida ali. E está ali para agregar e para melhorar o sistema de produção, né? Está ali para ajudar. Então, tem muita coisa, ainda vem muita coisa aí para estar agregando no agro. E essa evolução constante, em algum momento, como profissional, te assustou? Eu sempre fui muito curiosa. Máquinas me assustam um pouco, que eu tenho pouco contato
operacional com máquinas, mas eu sou muito curiosa com máquinas, assim, gosto bastante. Tenho uma identificação maior com semente, então plantadeiras, eu gosto de ver, principalmente os operadores, assim, eles me explicam muita coisa, de fazer vídeo, eu aprendo falando com as pessoas também, posto no Instagram, que eu estou aprendendo naquele momento também. Então, assim, me assusta o nível de tecnologia, quando você tem uma colhedora que já está sincronizada com a bazuca que está colhendo do lado, isso me assusta, gente, como assim, né? Drones já, sistemas de agricultura de precisão muito modernos, a gente tem plataformas hoje que identificam a população correta para você plantar um determinado híbrido, né? Então, isso é assustador, mas é um susto bom, sabe? A gente vê que tem coisa para ajudar o produtor. Então, a tecnologia acaba que assusta um pouco a gente. Não, com certeza. E não para, né? Esse não quesito. para. Quando você aprende algo novo, já vem algo em cima como Sim. novidade, né? Mas eu vou aproveitar, hoje você está como RTV da Decalb. Sim. E aí eu vou perguntar algo, uma curiosidade própria. Vamos Sim. fingir que não tem ninguém escutando, né? É porque eu ouço falar em Decalb, Bayer e outras diversas marcas. Eu tenho dificuldade de diferenciá-las. Sim. Qual a diferença? Decalb é Bayer, né? A Bayer, ela tem 3 empresas de semente de milho. Então, a gente tem Agroceres, Agroeste e Decalb. Todas elas são Bayer. Então, é uma marca de milho da Bayer. Mas tem outras. Porque tem muitas e eu ficava... Tá, mas qual a diferença entre elas? Eu puxo o saco que é a melhor, né? Lógico. Não tá errado. Mas... Mas eu fiquei sabendo também que você teve uma experiência profissional com marketing. Ixi, já e aí rodei isso marketing. interessa diretamente a mim, né? Como é que foi essa sua experiência de gerar marketing para o agronegócio, né? Sim, foi uma experiência muito bacana. Eu estava numa distribuição. Isso era muito novo, o marketing dentro da distribuição, né? Porque o sistema era um pouco bruto, rústico e sistemático, né? E eu fui convidada para coordenar essa parte de marketing que não tinha dentro da distribuição. Foi uma experiência de 2 anos e que me deu uma bagagem, Léo, muito boa, porque foi onde eu me debrucei dentro de uma empresa. E para a gente fazer marketing, você tem que conhecer todo um processo dentro da empresa, né? E eu não sou formada em marketing, eu era agrônoma curiosa com marketing. Então, fiz vários cursos nesse período. Mas foi onde eu comecei a enxergar estratégias. Era uma revenda, então tinha que monetizar isso daí. Como que fazia mais dinheiro, né? Então eu fazia muita análise. Eu fazia muita análise da carteira de clientes, onde que a gente estava sendo atendendo bem, onde que poderia mudar. Isso fez diferença para mim. Como que eu enxergava a minha carteira de cliente quando eu fui vendedora? Isso mudou muito a percepção de vendas para mim. Então, foi um período muito bacana, entreguei um resultado bem bom, assim, até hoje tem o departamento de marketing. Além disso, teve um contato direto da distribuição com a rede social, não tinha até aí, criei as mídias sociais. E foi, assim, curioso por eu estar naquilo, não me via lá até então, mas foi muito interessante e aprecio até hoje e aplico isso até hoje. Então, foi bem legal esse período. Você acha que a abordagem para o produtor rural ela é diferente, se fosse para um outro segmento? Na verdade, não. Assim, eu acho que é normal, é tudo muito igual, porém se moldado ao produtor, né? O marketing não vai mudar. Só que a linguagem é diferente e a forma que a gente tem esse contato é um pouco diferente. Eu via, por exemplo, a gente fazia muito evento. E não tinha como... a gente até então fazia os eventos, mas não sabia quanto que aquilo era de retorno. Até a gente começar a parar, vamos diminuir o investimento nesse evento. Você via que o retorno diminuía também. Então, assim, a linguagem que a gente abordava, o quê? Dia de campo, visita técnica, a gente focava bastante nisso daí e também, isso marketing mais pro cliente, né, direto pro cliente, mas o que a gente fazia de análise e via e passava para os nossos vendedores na época, era o diferencial. Olha aqui sua carteira, vamos analisar? E eu trabalhei muito com essa parte de análise, de ver o banco de dados que a gente tinha e onde que a gente poderia melhorar. Isso foi a maioria da minha atuação, foi mais nessa parte analítica mesmo, estratégica do marketing. Mas o que você gosta mesmo é do contato então, lá no campo, né? Aí que tá, né? Eu ficava muito voltada para o computador e até
sentia um pouco de falta desse contato. E foi aí que eu voltei para a roça. Falei assim, olha, eu quero ser vendedora. Eu fazia análise da carteira de vendas dos vendedores, mas eu me via naquilo ali. E sempre fui muito comunicativa, gostava de estar ali no meio, me identifico muito, né? Aquilo era meu sonho, de estar na roça com os produtores. E foi aí que eu voltei. Então, eu fui assistente técnica, depois eu fui essa coordenadora de marketing, voltei, dei um passo para trás e fui assistente técnica de novo. E nessa vez eu fui assistente técnica de milho. E aí, da marca Decalbe, por incrível que pareça, foi aí que começou o namoro. Fui assistente de milho lá e logo em seguida veio uma oportunidade para eu ser consultora de vendas, que eu fui vendedora lá em Paracatu. E foi uma experiência fantástica como vendedora. Usou toda a sua habilidade de comunicação? Foi um pouco desafiador, né? Eu era mulher, vendedora, aquilo não era muito normal, não. Então, assim, quebrei alguns paradigmas, tanto dos outros quanto o meu, e foi um período muito bacana. Eu falo que foi onde eu conheci a Adriana profissional e eu dei valor ao meu profissional. Tipo, eu enxerguei que eu tinha competência, né? Foi aí. Eu fui vendedora, não lembro nem quanto período, foi bastante tempo. Ralei na estradinha. Fui nesse período de vendas que eu fui, como tinha poucos profissionais mulheres, era curioso, tanto para o dono da revenda, para o gerente, quanto para os meus colegas e quanto para mim também. Né? Eu fazia o espelho meu era os vendedores homens, né? E eu me espelhava nos melhores vendedores. Eu queria ser os melhores vendedores. Peguei uma carteira, né, digamos um refúgio, que era uma recém-formada não, mas uma vendedora ainda não tão experiente. Como toda revenda faz. Peguei uma carteira não tão boa. E no primeiro ano entreguei a meta, assim, acima da meta. No segundo ano fizeram uma meta um pouco maior. E aí eu estipulei uma meta. Engraçado isso daí. Eu estipulei uma meta minha. Pessoal. Aí eu coloquei uma meta pessoal. Eu lembro que na época minha meta eram 6 milhões e minha meta pessoal eram 10 milhões. E era bem ousado, né, para a carteira de cliente que eu tinha. E aí, quando foi chegando 9 milhões e meio, 9 milhões e 600, todo dia eu pedia relatório pro povo da revenda. Todo dia. E quando bateu 10, Léo, eu me emocionei. Igual eu tô agora aqui. Falei assim, gente, eu sou boa nesse trem, olha pra você ver. E aí eu quebrei paradigmas meus. Porque eu estava no campo, eu provava para vários clientes que eu tinha competência e eu provava até muitas vezes, né, e até hoje várias mulheres têm isso ainda, de provar várias vezes mais do que um homem. E aí você tem que mostrar que você é competente mesmo, né? Então chegava, tentava contato, ia lá, rodava a roça, e falava com o produtor, ignorava as mensagens. Isso é normal, isso aí acontece com vendas todo dia. Mas eu, quando aconteceu isso, que eu bati minha meta pessoal, eu falei assim, alguma coisa tem de bom aqui. Eu estou encantando o povo de algum jeito, né? E foi aí que eu vi, falei assim, olha, que bom que eu conquistei isso daí. E foi muito interessante, que eu passei por uns mal bocados, Léo. Vendo, ixi, meu filho. Eu sigo alguns TikTok, e nesses TikTok eu vejo o pessoal postando as rotinas do agro. E é bem realidade. Cliente ligar para você 6 horas da manhã xingando. E eu já cheguei na revenda chorando, falando, não vou atender cliente, é ruim, não quero atender mais, chorando com o gerente. Mas eu tive um gerente muito bom, que ele me estabilizava. ele é bom mesmo. E aí, nesse período, chegava, não quero atender fulano, me ligou xingando, eu estava certa, e assim. Aí, no outro dia, o cliente estava lá na loja, eu estava vendendo para ele. Ele fazia uma venda, que era um pedido de desculpa, né? Quando vendia para ele. Foi muito bom esse período de vendas, assim, já tive momento de chegar na fazenda, o cliente falar assim, fica aí com a fulana que a gente vai rodar a roça. Tipo, toma café aí e eu vou ali ver a roça, mas não, eu vou com você, uai. Mas é levar na esportiva, né? Tem os percalços, todo profissional tem, independente da área que é, e foi muito bacana. Aí que eu enxerguei que eu tinha uma capacidade, que estava dando certo aquilo ali, que eu era boa no que eu fazia.
E nesse período que eu estava como vendas, eu tive 2 oportunidades que para mim foram muito importantes, né? Eu fui convidada para ser consultora agronômica de 2 fazendas. Então, primeiro começou uma, depois outra. E foi um momento assim que também muitos duvidavam. A Adriana vai tocar roça, gente? O que aquilo sabe? Olhava para mim, né? A pessoa não tem um perfil bonito, assim, grande. E aí essas pessoas confiaram no meu trabalho. E até você ter um período de confiança, até chegar na confiança, tem que trabalhar, meu filho. Você tem que fazer seu dever de casa bem feito. E foi aí que eu também, muito agradecida pela oportunidade que tive. Tive essa experiência que foi desde o início da lavoura até a colheita, comércio dos grãos, estar participando daquilo ali. Quando a gente é vendedor, consultor de vendas na revenda, a gente é consultor também, só que a gente posiciona, o fulano de lá posiciona, a outra revenda vem cá e posiciona, então você tem posicionamentos fragmentados. Você está na fazenda ali, mas você não é o responsável. Nessas fazendas eu era responsável por tudo até. Muita responsabilidade. Parabéns para todos os consultores agronômicos aí, porque é um trabalho árduo, de muita responsabilidade, você tomar conta de várias culturas dentro da fazenda. E eu fiz isso em 2 fazendas, né? Fazenda Paraíso e Dona Santa. Simultaneamente? Simultaneamente. Eu era vendedora e era consultora dessas fazendas, né? Era a parte, a consultoria, mas continuava trabalhando na revenda. E foi muito bom, trabalhei, aí foi desde plantas de inverno, safrinha, verão, tudo dentro dessas fazendas. E você pensou em algum momento em virar a chave de novo? Você falou assim, peraí, o processo de consultoria está dando muito certo, vou deixar vendas. Assim, na verdade, vendas é muito bem remunerado, né? Consultoria, você tem uma responsabilidade gigante, acaba com a remuneração, eu tinha que ter muito mais outras fazendas para eu ter aquilo ali só como o primeiro colocado no meu trabalho. Então, não era a minha primeira opção, consultoria. Então, eu tinha aquelas 2, mas era paralela ao meu trabalho, né? Eu tinha uma dedicação à minha venda, tinha metas para cumprir e tudo mais, e eu nunca pensei em ser só consultora. O momento que eu tinha, até hoje, eu não queria ser só consultora. É muita responsabilidade, né? Eu peguei uma fazenda e uma cobrança grande das famílias, uma cobrança grande até do pessoal de fora, e se assumir aquela responsabilidade toda, e muitas das vezes a remuneração não era tão boa. Então, não pensei em ser só consultora, não. Foi a sua fase profissional mais desafiadora? Foi, porque eu escutei coisa que eu não merecia. Foi muito desafiador para mim, mas foi muito gratificante. Quando você planta uma soja, encaminha aquilo ali tudo e chega lá no final, colher uma média boa, sabe? Entregar resultado, isso para mim é espetacular. E muitas das vezes você provar para as outras pessoas o quanto boa você é com o resultado. Fiquei calada muitas vezes. Fiquei quietinha na minha, vamos embora ali fazer um inseticida, um fungicida. Porque fulano trava soja e ciclano não trava. E eu fazia o meu manejo, né? Esse processo de autoconfiança não foi de um dia para a noite, não. Demorou. Porque recebia tanta crítica que eu duvidava da minha capacidade. Então, foi até chegar no ponto, eu falo assim, na primeira safra, quando eu entreguei um resultado muito bom, uma média grande para a área que trabalhava, tanto nas 2 fazendas teve muitas melhorias, eu falei assim, então tá certo isso daqui, vamos tampar um pouquinho os ouvidos e vamos confiar na sua parte técnica. Porque a gente, como mulher, eu não sei se são todas, mas estou falando para mim, a gente é sempre duvidada. Então, você fazia um posicionamento, fulano fazia outro e talvez seguia o outro. A gente se duvida da capacidade da gente. Até você assumir uma responsabilidade e você concretizar aquilo ali e falar assim, poxa vida, deu certo aquilo ali. Você confiar no seu trabalho, demora um pouco, né? Mas eu tinha assumido uma responsabilidade, eu não ia deixar aquilo ali passar. E aí foi muito desafiador, mas foi maravilhoso. Eu sou muito grata à experiência que eu tive. Porque quando você é consultora, você não... Igual, eu era consultora de vendas, vendedora da revenda. Eu vendia produtos, sementes, adubo, tudo que tinha na revenda eu era vendedora. Tinha que saber parte técnica? Com certeza. Eu tinha que ser boa no que eu estava fazendo e posicionar direitinho. Mas quando você é consultora, você vai saber sobre o preparo do solo,
Quais as cultivares eu vou plantar de acordo com a logística do meu maquinário. Então, tinha que ver dentro do barracão o que eu tinha, como que ia ser feito. Então, assim, você transcende o seu conhecimento. Você se prepara para a logística de colheita. Então, isso daí é ajuste fino da agronomia. Eu tive a oportunidade de fazer isso. Na minha casa, lá em Tamarandiba, a área é desse tamaniquim. Meus irmãos estão lá trabalhando com meu pai. Então, assim, eu consegui estar dentro de uma fazenda grandona, né? Então, de estar cuidando de tudo aquilo ali, do contato com os funcionários, de muitas das vezes chegar e falar, vamos baixar a guarda aqui. Esse trabalho em equipe também facilitou muito, porque eu tenho uma facilidade em trabalhar em equipe, então tá com os funcionários, né? E aí você trabalha gestão, você trabalha psicológico, você é psicólogo todo dia, você é comprador de peça, então assim, tem de tudo um pouco, né? E isso trouxe uma bagagem bem grandona, né? Você levou então toda essa sua bagagem de experiência para dentro do processo de consultoria e por isso que deu tão certo, né? Sim. E o que eu achei interessante é que você não precisou oferecer. Você não ofereceu esse serviço, você foi procurada. Sim. Então, quem procurou provavelmente já enxergou o seu potencial para aquilo. Essas duas fazendas que eu dava consultoria, eu era vendedora deles. Eu vendia para eles. E até que chegou um certo ponto que eu fui convidada. Olha, a gente vai precisar de ajuda aqui. E assim, eles tinham medo de chegar perto de mim e falar, porque eu era vendedora. Então, você ajuda nós? E, tipo assim, foi desse jeito mesmo. Eu falei assim, ajudo, pode ficar tranquilo que eu tô aqui para facilitar o trabalho para vocês. E foi muito interessante isso daí, né? Eu nem esperava. E foi eu dava a consultoria como vendedora, então o cliente não tinha, ele não precisava acatar aquilo ali que eu estava fazendo, né? Eu passava para ele todo dia de tarde, toda vez que eu ia visitar a fazenda, eu mandava o manejo que eu identificava que estava correto. Mas ele não tinha obrigação de fazer. E nesse caso aí foi o que eu passava, fazia. E eles me deram uma liberdade muito grande e eu fazia tudo mesmo. Então, todos os meus pronunciamentos eram o que eles acatavam. Então, foi muito interessante isso daí. Tá aí uma curiosidade minha também. Como é essa atuação de vocês como representante técnico? Vocês vão sempre com o intuito de venda ou não? Vocês criam de fato um relacionamento para só depois converter aquilo? Não. E engraçado, porque vendas é confiança. Como que você constrói confiança querendo só vender para o cara? Não existe isso daí. Vendas é um processo, né? É um processo de estabelecer um relacionamento com o cliente, de você mostrar a sua parte técnica, dele conhecer os seus conhecimentos e ver se agrega ou não para ele. O processo de vendas é o resultado daquilo ali. Então, eu falo que todo vendedor é um consultor, né? Ele não é só um representante de uma certa máquina. Ele tem que ter conhecimento sobre o que ele está fazendo. Ele tem que levar facilidade para o produtor. Como que eu chego num produtor, quero vender fungicida, sendo que ele está precisando no momento de matar o mato da área dele, da soja. Então, assim, eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento, saber o problema do meu produtor e facilitar a vida dele. E ele só vai usar o serviço que eu estou oferecendo se ele confiar em mim. Então, vendas é um processo de conquistar a confiança do produtor todos os dias. Você acha que isso já está na mente dos novos profissionais da área? Sim, com certeza. Hoje, as empresas que se destacam são profissionais que têm cativado a confiança do produtor. Isso aí, na máquinas, na vendas, seja numa loja, a gente tem que buscar a confiança porque a gente quer fidelizar aquele cliente, a gente quer voltar e vender de novo para aquele cliente, né? A gente acaba sendo amigo dos produtores, né? E até uma coisa que como hoje, eu sou representante comercial. Antes eu vendia direto para o produtor. Hoje eu vendo para distribuição e os vendedores vendem para o produtor. A gente está linkado no campo, com certeza. Só que a conexão deu uma diminuída. Porque hoje, antes eu tinha uma carteira de cliente, vamos supor lá, 40 clientes. Hoje eu tenho uma região que sai desde Padre Bernardo e chega lá em Buritis. Não dá para visitar então, assim, todo eu mundo. Visito o cliente uma vez a cada 2 meses. E olha lá, não dou conta de visitar todo mundo. Então, criar essa conexão deu uma dificultada. Sinto muita falta.
Sinto falta da amizade dos clientes, sabe? De cativar isso daí, de estar com o cliente sempre, de resolver os problemas dele também, de ajudar. Do cliente ligar, fulano, tá passando aí, passa no SM pra mim e pega uma peça. Fulano, passa não sei na onde lá pra mim. Eu tenho saudade disso daí. Hoje, como representante, deu uma diminuída. Eu achei legal que você comentou algumas dificuldades que você passou por ser mulher no segmento, né? E dentre as várias atuações que você tem, uma delas é fazer esse reforço, né? Você, inclusive, é embaixadora do Prêmio Mulheres do Agro. Sim. E eu queria ouvir um pouco de como é que é essa experiência. Nas redes sociais facilitou bastante isso daí, de mostrar o meu trabalho no campo, independente do gênero que eu sou. Então, de levar resultado para o cliente. E aí, por exemplo, quando eu saí da revenda, eu era a maior vendedora. Eu era mulher, eu sou mulher. Mas aquilo ali não tinha para revenda naquele instante, no processo de autoconhecimento deles, de avanço até junto, todo mundo vai se moldando, né? Não tinha diferença. Graças a Deus, todos eles aprenderam muito comigo, quanto eu aprendi com eles. Então, não tinha uma identificação de gênero. E hoje, o meu trabalho como Prêmio Mulheres do Agro, a empresa que eu trabalho reforça muito isso com Conexão Mulheres, que está em vários eventos aí. O Conexão Mulheres não é um projeto da Bayer, é um projeto de todo mundo, de todas as mulheres. É um processo de conexão. Então, eu estou engajada em todos esses projetos porque eu quero mostrar para as várias profissionais que estão iniciando a carreira ou que nem começaram a carreira no nosso segmento, né, no agro, que, minha filha, corre lá que tem vaga para todo mundo, tem um monte de oportunidade, vocês vão super dar certo e para com esse medo de que o produtor ele é ignorante que não vai te receber. Acabou isso daí. Hoje já está muito mais avançada. Hoje eu trabalho em Formosa e tem muita mulher no campo. Muita mulher. Quando eu comecei a trabalhar na região de Paracatu, tinha poucas mulheres. Hoje tem muito mais. Então, cada dia a gente vai quebrando barreira e vai se igualando isso daí. E eu falo que a gente não está naquele processo de mostrar para o produtor o tanto que a mulher é importante. Não, gente. A gente está em outra página. Vamos ver quem que é melhor tecnicamente? Vamos avançar nisso daí? Vamos se destacar pelo nosso conhecimento e parar com esse, digamos, mimimi de coitada. Não existe mais, não. Então, assim, eu acho que tem que virar a página e já... Eu trabalho influenciando outras, provando para elas que, olha... Bora. Só depende de você. Só depende de você. Vamos lá. Vai sofrer algumas coisas no processo da carreira? Pode até sofrer, ou não. Mas a forma como isso entra dentro de você e te melhora e te faz um profissional melhor, depende da gente. Mas então você acha que ainda existe um receio de quem entra? E muito. Eu recebi mensagem no Instagram há poucos dias. Adriana, eu vou ser assistente técnica. Eu queria saber de você como eu me comporto. Eu tenho medo e tal, até de sofrer assédio e tudo mais. Primeiro, é um profissional. Você está ali como profissional. Mostra seu profissionalismo. Então, você vai lá, mostra seu conhecimento, faz um atendimento bem feito. Muitas das vezes há uma comparação que a gente é educada e a pessoa acha que a gente já está se oferecendo, né? Tem esse preconceito, né? Mas, se tem um preconceito, vamos quebrar ele. Não precisa viver naquele preconceito a vida inteira, né? Se aquela pessoa que te faz uma piadinha tá achando que você tá ali se oferecendo... corta aquilo ali na raiz, se posiciona. Então, se posiciona como um profissional que vai dar tudo certo. E a Adriana, profissional, tem muito mais bagagem hoje para defender isso, né? Porque além de profissional, esposa e agora mãe também. Agora, né? Tem um herdeiro. Como é que está sendo conciliar tudo isso? Então, estou de licença maternidade, meu neném está com 2 meses, o Gabriel. Léo, uma experiência maravilhosa. Não se compara a nada que eu já vivi. É um amor, assim, gigante. Eu recomendo ter filho, viu, gente? Recomendo. Tá sendo uma experiência muito boa. Cada dia é um amor diferente, sabe? Vai crescendo todo dia. Vou ter muita coisa para contar ainda, até quando eu voltar a trabalhar e conciliar as duas coisas. Ainda não tenho essa experiência conciliada. Depois eu volto aqui para contar. Mas está sendo maravilhoso. Vai levar ele para o campo rapidinho? Ixi, já tem botina já, né? Então... Você acha que
vocês como mulheres profissionais no segmento, ainda tem algo a provar? Não como mulheres, como profissionais. Todo dia a gente se prova como competência, né? Então, você no seu trabalho, eu aqui, o Rodrigo no trabalho dele. A gente se prova como competente. Então, mulheres têm que provar a sua competência. Não tem que provar porque ela é mulher. Eu acho que não. E você, muito especialista, inclusive, né? Em uma área que você escolheu. E aí me deu curiosidade de saber por que você se especializou em sementes. Você comentou lá no início da conversa que algum momento isso entrou na sua formação profissional. Por que especificamente sementes? É engraçado que na vida da gente sempre tem uma pessoa ali para ajudar a gente, né? Sempre tem alguém que tá ali para ajudar. A gente pensa, fulano tá... A gente só tem gente que quer puxar para trás. Não é assim. Tem que enxergar direitinho. E sempre tive na minha vida, em todas as minhas vidas, tanto na parte pessoal quanto profissional, pessoas que estavam ali para colaborar comigo. E eu conheci no início da graduação uma menina chamada Raquel. Até vou mandar para ela depois ver o podcast. Raquel hoje é professora da UFLA lá de sementes. E aí conheci ela e numa palestra de introdução à agronomia, ela estava com a professora. Ela passou, aí a professora falou de todos os cursos, né, que tinha, de todas as matérias e tal, como que seria o curso de agronomia. E nesse dia eu falei assim, olha, eu queria trabalhar no seu laboratório. Aí a professora, procura a Raquel. Raquel era o bombril do laboratório. Sabe aquela pessoa que ajudava todo mundo, sabia tudo do laboratório, era rato de laboratório? Raquel. E o que eu virei? A segunda ratinha. Então, começou com a Raquel, foi um processo assim, eu queria participar do que estava acontecendo na faculdade, não foi escolhido semente, foi porque foi a primeira palestra da faculdade que eu fui e tive contato com essa professora, que é a Marcela, que foi minha orientadora até no mestrado. E foi aí que eu comecei a me identificar com semente, porque eu entrei no laboratório, aí eu ajudava o pessoal, aí já tive uma bolsa de iniciação científica voltada para a tecnologia de sementes, aí depois eu fui monitora de sementes, aí depois foi mestrado em sementes, depois eu fui vender semente e hoje sou representante de semente. Mas não é qualquer semente, especificamente milho, né? Hoje é milho decalbe. Por que milho? Essa divisão é necessária ou dá para saber de tudo um pouco? A gente sabe de tudo um pouco, assim, eu trabalhei como vendas com todas as culturas, né? Hoje, especificamente, eu trabalho com a cultura de milho e sorgo, que é o que a marca tem, o portfólio da marca, né? Então, eu sou representante da marca em Formosa, toda a região ali de Padre Bernardo até Arinos, e eu comercializo essa marca de semente de milho e sorgo. Então, talvez você vai conseguir responder uma pergunta, uma curiosidade minha. Onde começa o plantio? Porque eu ouço a gente falando, não, começa no preparo do solo. Não, o mais importante é desde a colheita. Onde começa de fato o plantio? Olha, na verdade começa com tudo, né? Desde quando você compra uma fazenda, vai lá arrancar um mato, começou o seu plantio. Só que o que acontece? Para mim, a operação principal da fazenda é a organização das suas plantas. Eu tenho uma determinada área, fui lá, preparei o solo, calcariei, coloquei gesso, coloquei todos os nutrientes que precisam. Porém, se eu tiver uma organização errada da como que aquela semente vai ser distribuída naquela área, acabou a minha safra. Então, a operação principal que eu acho é o plantio. E eu vejo como puxar a orelha de um monte de produtor aqui agora. Muitas das vezes a pressa é inimiga da perfeição. Muita não, né? A maioria das vezes. E é uma operação que deve-se ter muito cuidado, tem que ser caprichoso, tem que ser chato no plantio. Gasta tempo, regula sua máquina. Meu plantio vai ser com uma máquina momento lá. Mas ela exige um cuidado, que é uma máquina muito moderna, mas ela exige cuidado também. Então, vai ser com uma máquina muito inferior. Precisa de ter cuidado. Tem vezes que eu chego na fazenda, Léo, que os discos é um CD, sabe? Ele era desse tamanho, ele vai diminuindo assim, sabe? E o cara acha caro trocar um disco daquele. Que é o mesmo resultado de quando estava zero. Então, assim, é só semente que é ruim ainda depois, entendeu? Tem esse problema ainda que eu esqueci de contar. E aí tem esses porém.
Então, assim, é uma operação que eu acho e tenho certeza disso, que quando a gente vai organizar qualquer coisa, exige um nível de detalhe. Então, você vai organizar seu armário, sua oficina, sua casa, né? Suas coisas ali, você tem que dedicar aquilo ali para deixar perfeito. Quando você está plantando, você está organizando as plantas dentro da sua área. Então, essa distribuição tem que ter muito cuidado com ela, né? E tem que dedicar tempo, tem que ser caprichoso e chato. Eu tenho experiência até na consultoria. Quando a gente ia plantar, a gente marcava o plantio, era 2 dias depois que começava a plantar, porque enquanto o ajuste não estava fino, e mesmo assim tinha problema. Tinha que estar de cima, tinha que conferir, porque sempre tinha... A máquina ficou de um dia para o outro, embuchou o adubo endureceu lá na caixa. E aí, assim, você tinha que estar sempre observando isso daí. E não é soltar o plantio e ir embora para casa, é acompanhar. Então, eu acho que plantar ali, plantio é o principal. O produtor está mais sensível a isso ou ele não está resistente? Hoje a tecnologia ajudou muito, porque, por exemplo, você pega uma máquina dessa, ela tem um monitor lá e te fala tudo que está acontecendo. Então, isso facilita bastante para o produtor. Só que, mesmo assim, exige um certo cuidado. Os operadores hoje estão muito mais sendo abastecidos com informações, né? Chega, por exemplo, a SM chega numa fazenda, dá um curso, vai lá fazer a entrega da máquina, prepara aquele operador para estar dentro daquela máquina. Hoje melhorou bastante isso daí. Só que tem que melhorar o capricho. Porque não adianta você ter o conhecimento e não aplicar ele lá. E é importante, eu falo que o processo de plantio, executar o plantio, o operador tem que saber o motivo daquilo que é importante. Porque, por exemplo, se eu determino uma velocidade que deve ser plantada, vai plantar a 7 km por hora. O operador quer chegar em casa, meu filho, quanto antes. Ele quer jantar com a esposa dele. Então, vamos plantar, eu determinei 7. E se ele chegar a 9 lá no meio do talhão? Hoje tem softwares que você consegue acompanhar isso daí com o operador. Porém, o operador precisa entender que ele está plantando a 7 quilômetros, porque para ter uma distribuição melhor, para facilitar a qualidade daquele plantio. Então, é interessante chegar esse conhecimento para o operador. Né, levar esse conhecimento. Está mudando muito. Hoje as fazendas tá levando bastante conhecimento para os operadores, né, para os funcionários. Isso que muda, né, levar conhecimento para as pessoas. Eu ouvi uma frase de um produtor uma vez que resume muito bem isso. Ele falou que tudo se resume a capricho. Capricho. Vem tecnologia, vem muitas novidades, mas o capricho humano ali da operação vai continuar sendo um fator determinante, né? Sim. Mas se eu sou produtor, você chega lá na minha fazenda para me visitar como representante, o que eu levo em consideração como diferencial na sua semente? Eu vou olhar só a marca? A única diferença são as marcas ou tem, de fato, diferenças que eu preciso observar como produtor? Experiências, Léo. Eu falo que são experiências. Por exemplo, eu trabalho com uma empresa de milho muito bem conceituada, que está no mercado. Vai fazer 100 anos a DeKalb agora, veio dos Estados Unidos e tudo mais. E está no Brasil com genéticas muito boas. Só que você tem que ter uma experiência boa com essa marca, com as outras marcas que temos no mercado, né? E ela tem que estar adaptada à sua realidade. Não adianta eu te oferecer um híbrido que vai produzir 200 sacos se você não planta direito. Então, assim, o que faz o produtor escolher o que plantar e qual plantar vai ser a experiência que ele tem. Então, eu tenho um híbrido bom, eu vou lá, eu posso passar as informações, nem sempre sou eu que vou, mas o pessoal da revenda que vai, passa as informações, determina o manejo correto, a população correta, o híbrido adaptado às condições que ele vai ter. Ele vai investir mais? Temos um híbrido para isso. Ele vai investir menos? Temos um híbrido para isso. Então, tem que adequar a realidade do produtor. Né? Então, independente da escolha que ele fazer, eu tenho que estar oferecendo para ele um resultado bom. Ele vai escolher através do resultado e eu tenho que entregar um resultado bom para ele, né? O que facilita vender DeKalb são isso, porque são híbridos que têm alto teto produtivo e que entrega para o cliente, né, resultado. Isso facilita o trabalho da gente. Só que também não adianta eu prometer para o cliente que vai produzir 200 sacos e ele não vai pôr nem ureia lá no milho. Então, assim, eu tenho que igualar as expectativas ali. Vamos lá. O que você vai fazer? Como que vai ser? E assim por diante. Mas tem teste para isso? Por exemplo, ele não vai fazer a experiência em toda a lavoura dele.
Tem testes, por exemplo, nas próximas 2 safras nós vamos testar uma parte do talhão para ver o resultado e depois o senhor, satisfeito, aplica em tudo. Existe isso? Tem, sim. É o trabalho que eu fazia lá quando eu comecei a trabalhar no agro, que é o processo a gente fala geração de demanda, né? É onde a gente leva um pouquinho da semente, 1 saco, 2 sacos, né? E a gente testa aquele híbrido na fazenda. Então, a gente leva uma amostra do nosso material, ele vai ver na realidade dele quando que vai produzir. Popularmente a gente chama de lado a lado. A gente faz um lado a lado com várias marcas e aí o produtor colhe separado, aí ele tem uma identificação com o melhor resultado, né? Então tem esse experimento dentro da fazenda que ele faz, principalmente para quem não conhece a marca. Quem que já tem uma experiência, eu conheço tal híbrido, o híbrido tá indo bom, lançou o melhor. Isso aí, se esse aqui tá bom, eu já sei que esse lançamento vai ser melhor ainda. Já conhece, já se identifica com a marca, mas quando é um cliente novo, a gente faz toda essa geração de demanda. E o que já tem de novidade nesse setor de sementes? Muita coisa. Hoje, genética primordial, né? Tipo assim, a gente tem híbridos muito produtivos, a gente tem tecnologias hoje que acaba facilitando o trabalho para o produtor, porque, meu filho, quando a gente põe uma planta no campo, é tanta praga que aparece. Senhora da Badia. Vem a danada da cigarrinha, vem a diabrótica, né, que é a larva alfinete, vem os nematóides, vem tantas doenças foliares ali que acaba dificultando. E hoje a gente tem genética que facilita isso daí, que vem buscando uma melhoria da planta, que tem tecnologia para lagarta, que é a parte aérea, que tem tecnologia para a larva que está abaixo do solo. Então, o cliente não está vendo, o produtor não está vendo aquilo, mas tem tecnologia para aquilo, né? Hoje a gente tem a tecnologia Procato, que vem com cobertura para larva alfinete, 2 tecnologias que para combater essa praga, larva alfinete, tem tecnologia para a parte aérea, tem tecnologia para resistência a herbicida. Então, a gente tem muita tecnologia empregada dentro de um trenzinho desse tamaniquim que é a semente, né? Eu falo que é um veículo de tecnologia. Aquilo ali é só um chip. O que está dentro dele é um montão de informação. E ele vai expressar de acordo com como você trata ele. Então, lógico, tem esses facilitadores que já está intrínseco lá, porém, se você coloca um pouquinho mais de comida, né, um adubozinho a mais, se você dá um trato melhor ali, vai produzir mais. Então, eu estou vendendo chip agora. Aí que tá a curiosidade, para quem é do universo digital, como eu, como é que você insere tecnologia dentro de uma semente? Aí é um processo na verdade, de melhoramento genético. Aí tem um trabalho de profissionais aí que tem muito tempo que está trabalhando. Porque, por exemplo, o lançamento do Procato, ele está previsto, ele já está sendo estudado há muito tempo atrás, Léo. Aí eu não vou nem entrar nessa parte dos melhoramentos, não, que o povo vai me xingar depois. Mas são profissionais que estão dedicados ali a observar diferenças pequenininhas ali que causam impacto grandão na produtividade, que cala aquela planta que tem uma melhor tolerância a isso, aquilo ali, e vai pincelando e pegando as melhores, né, digamos, as melhores opções para estar entregando para o produtor a melhor planta, né? Então existe polêmica sobre o assunto? Tem. Porque eu já ouvi de algumas pessoas, alguns comentários de que não, isso aí tudo é invenção para vender. Ah, não, isso daí, quando eu escuto isso, eu falo assim, meu filho, se você soubesse o trabalho que dá para fazer esse trem, quando a gente vai lá na área experimental, né, onde que está sendo produzida essas tecnologias, a gente vê o trabalho que é. E é tudo à mão. Você vai polinizar um milho lá com um saquinho e depois ver o resultado, tem que esperar uma safra daquele híbrido para avaliar, depois seleciona outro e vai plantando. Então, assim, precisa de sucessivas safras para você ir lá e separar um híbrido que tem um diferencial. Então, assim, tem muito trabalho. E a gente leva a ter... Quando a gente fala que está levando uma tecnologia, não é papo de vendedor. Pergunta também, né? Talvez tenha um vendedor que quer falar um trem lá, umas besteiras, mas pergunta daquela tecnologia, porque tem muita coisa boa no mercado. Nisso nem só da minha empresa, de outras também. O produtor está receptivo a essas novas tecnologias? Muito receptivo. Hoje, qualquer produtor quer o mais produtivo. Tem que ter que, sabe, falar assim, peraí, colega, seu manejo, vamos pôr esse aqui, né? Esse daqui, vamos nesse aqui primeiro, depois a gente implanta o outro. Porque todos querem o mais produtivo. Todos querem esse daí.
E todos querem o mais produtivo e mais barato, que aí está o problema. Quando você agrega valor sobre a sua tecnologia, tem que ser remunerado por aquilo, né? Então, sempre vai querer mais barato. Mas o produtor está muito receptivo, ele quer o melhor, sim. E ele está nesse processo de conhecer, né? De testar as tecnologias. Hoje, os híbridos, por exemplo, meus híbridos que não têm tecnologia para lagarta tão efetivo, o produtor já escolhe o outro, que tem tecnologia para lagarta. Então, a gente tem opções para todos, né? Mas quanto mais tecnologia, a gente vê que o produtor absorve melhor. O que você acha que é hoje mais desafiador para os produtores aumentarem a produção? Que é um desafio constante deles, né? Aumentar a produção na mesma área. Sim. O que é mais desafiador para eles conseguirem esse objetivo hoje? Hoje a gente tem muito material genético, a gente tem que escolher direito isso daí. A gente tem sojas, hoje a lista de material de soja, assim, de variedades é gigante. Então é até difícil de escolher, porque todo ano lança soja ainda é mais ainda o volume. Lança muito material de soja. A gente tem que, primeiro, né, pegar um material genético que entrega dentro daquela minha área com as condições que eu tenho e o manejo que eu vou fazer e capricho. E lógico, você tem que sempre estar atento às novidades. Sempre tem coisa boa para você colocar na sua fazenda. Vai nessas rodadas técnicas, usufrui dos pesquisadores que vão na sua fazenda. Você vê que tem vendedores que estão ali, que você vê que está puxando um pouco mais seu conhecimento, que está te ajudando. Usufrui desses caras. Pega na mão deles, ajuda eles também. Tem vendedor que vai lá um monte de vezes, mostra pro cara o trem bom e o produtor não valoriza eles. Ajuda eles, dá uma abertura para eles, para ouvir o que eles têm de bom. Né? Ouve as pessoas, fica atenta ao que seus vizinhos estão fazendo de bom também, fica atenta a essas redes. Hoje tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na televisão também. Então, feiras igual a AgroBrasília, chega lá, você fica maravilhado com tanta tecnologia legal que tem, né? Então, fique atento a isso, se atualize. E você acha que isso, eu acredito, seja uma soma de forças, né? Não é um desafio só do produtor. É do assistente que o atende, é da empresa revenda que fornece. Então, acho que dividir essa responsabilidade de encontrar um meio de produzir mais tem sido um diferencial. Sim. E eu vejo que a distribuição faz um papel muito grande. Porque tem empresas, tem fazendas que têm consultorias particulares, que é o veículo de levar isso para dentro da fazenda, de levar essas tecnologias, essas inovações. As consultorias fazem isso. Mas muitos não têm. Quem faz esse papel é a distribuição. E os consultores da distribuição que levam essas tecnologias. Então, assim, é uma estrada de mão dupla, né? O produtor, para receber essas tecnologias, a gente tem, por exemplo, o lançamento de um fungicida novo. Vamos ver se vai agregar na minha fazenda aqui? Testa. Então, assim, e quem que leva? A distribuição que vai testar aquilo ali. Seja mais receptiva às tecnologias novas. É uma via de mão dupla. Hoje a Adriana, como profissional, leva muito nessa mensagem para o agricultor, né? Mas se você tivesse que destacar a maior mensagem que você poderia passar para os agricultores, qual seria essa mensagem? Tenha bastante capricho. Eu acho que a sua fazenda é valiosa também para as pessoas que te visitam, principalmente a equipe de vendas que está ali. Todo mundo está preocupado em ter um bom resultado, né? O principal que eu acho é ter capricho. E ninguém quer perder dinheiro. Se você tem uma fazenda, um investimento que você está fazendo ali, faça um treinamento com a sua equipe, invista na sua equipe. Isso é capricho, isso é levar para o solo conhecimento, né? Levar ali, expandir os seus horizontes e buscar resultados. Você já enxerga muita referência? De produtores? De produtores? Sim, aqui em Formosa tem muitas referências. A gente tem aqui Ganhadores do SESB, que está dentro de Formosa, que são pessoas que buscam cada dia, que instigam a gente. Eu quero produzir 300 sacos de milho, o que eu faço? Então, assim, tem muitas referências em Formosa, muitas. Em Paracatu, região. Você é alguém marcada por referências, né? Desde o início da sua trajetória, né? Você gostaria de deixar mensagem para essas referências? A minha principal referência é minha mãe. Minha mãe, ela é muito trabalhadora, ela que me ensinou a correr atrás dos meus sonhos. Então, lógico, né? Minha mãe é minha inspiração. Falar da mãe, gente, eu choro. E ele sabe disso. Ele me atenta aqui no podcast. Mas deixa eu perguntar. A gente está falando de referências aqui, Adriana, mas você hoje se coloca como uma referência também, né? Você teve experiências como professora,
Sim. Então, isso é algo que você almeja, ser referência para outras pessoas também? É o que a gente busca todo dia. Quando eu saio de casa, eu quero levar uma mensagem boa para alguém, né? Eu quero que o resultado daquilo que eu fiz seja lembrado. Isso todo mundo faz, né? E eu quero ser referência para várias pessoas. Quando eu posto alguma coisa e recebo um monte de mensagem, nossa, Adriana, que legal, eu quero fazer agronomia. Isso é motivacional também. Então, eu quero ser referência, sim, para as pessoas. Eu busco isso daí e eu me preparo para isso todo dia, estudando, buscando a ajuda de outros profissionais que estão mais avançados do que eu. Isso é todo dia. A sala de aula, então, foi uma oportunidade única para você. Aproveitando que eu não falei da professora, eu fui professora por 2 anos, tive uma experiência muito boa. E eu sempre gosto muito de ensinar. Então, eu chegava na fazenda, eu queria ensinar o operador, eu queria ensinar isso, e eu tinha mestrado, já tive um período que eu... Acaba que estágio, né? Estágio curricular, que a gente dá aula para os alunos. E eu sempre gostei disso daí, sempre gostava de apresentar trabalho e teve uma oportunidade lá em Paracatu para eu dar aula na Finon, que é uma faculdade particular lá, e dar aula de sementes, que era o que eu tenho formação como mestre, né? E foi muito bom. Dar aula é uma experiência muito bacana, principalmente quando a gente dá aula para profissionais. Tinha muito profissional que já estava trabalhando e estava fazendo agronomia lá. E todo dia uma aprendizagem diferente. Eu tinha que me dedicar para dar aula, eu estudava para estar naquela sala de aula. E aí foi bom que eu absorvi muita informação, porque os alunos me faziam perguntas que muitas das vezes até eu... Assim, é isso, mas eu vou ver, na próxima aula eu te falo. E eu chegava em casa e estudava. Que eu acho que muitos vendedores se identificam com isso também. Porque muitas das vezes eu não tenho a resposta para o produtor na ponta da língua. Eu tenho que chegar em casa, ir lá, buscar informação, buscar artigo científico, para no outro dia trazer a resposta para ele. Então, e ser professor é isso daí. É todo dia você estar aprendendo e passando esse conhecimento para outras pessoas. Foi uma experiência muito boa. Eu tenho alunas ainda que até são seguidoras nas redes sociais, a gente topa direto. Hoje tem alguns alunos que trabalham comigo também e essa experiência é bem boa. Hoje que você recebendo esses vários feedbacks que você comentou, de pessoas que te acompanham, que te seguem, também de profissionais que você convive no dia a dia, quais têm sido as maiores dúvidas deles? É sobre carreira? Sobre vendas. Todo mundo tem medo da venda. Todo mundo, principalmente quando é recém-formado ou primeiro emprego, né? Adriana, o que eu preciso fazer? Fulano é ruim de atendimento, o que eu não quer conversar comigo? Sempre tem essa mesma dúvida, assim, que eu vejo que são as mais recorrentes, né? É a dúvida de todo mundo. E você tem que mostrar seu profissionalismo para ele. Tem cliente que não quer receber vendedor. Tem cliente. Como é que você vai conquistar ele lá para ele te receber? E aí tem as estratégias de venda. Você não precisa topar com ele só na fazenda, topa com ele no boteco. Bora conversar aqui? Então, assim, é a forma de aproximar do cliente, né? Então, tem muito essa dúvida do cliente, de como abordar o cliente. E isso aí, gente, não tem receita não, meu filho. Eu chegava no cliente, é de um jeito, no outro é do outro. Tem gente que gosta de tomar café, tem gente que não gosta. E não tem segredo, né? Mas essa é a maior dúvida do povo. A gente volta lá atrás, a importância do relacionamento, né? Tudo começa a partir de construir um relacionamento. Relacionamento. É um processo de confiança. Venda é confiança. Eu consegui sobreviver a uma conversa com uma mestre em produção vegetal. Falei besteira para você aqui, Léo? Não, mas eu queria, antes de terminar, perguntar. A Adriana que sonhou lá atrás, sonhou muito, conseguiu transformar a sua realidade. Acredito que hoje você esteja na área em que você almejou estar lá atrás, mas o que continua te motivando a sonhar e crescer profissionalmente? Eu acho que são, assim, principalmente a família, né? Hoje com a família a gente almeja sempre estar melhor. E como estar melhor? Então, o cargo que eu estou hoje, eu almejo melhor nos próximos anos, né? Isso me motiva. Para eu estar melhor, eu tenho que fazer muito bem agora. Como a gente estava falando antes, né? Todo mundo está te enxergando. De uma forma ou outra, você está sendo visto. Então, você tem que deixar um legado bom para você ir crescendo, né? Então, eu planejo muito minha vida daqui 5 anos. Como eu planejei lá atrás e como eu estou hoje, foi tudo um processo que eu
fui buscando devagarinho. Eu queria ser representante de vendas. Quando eu era vendedora, eu queria ser representante de vendas. Mas teve um momento certo, não é da mão para a boca, né? Não é um processo rápido, é devagar. Vamos construindo o processo. Aí hoje estou como representante. Daqui 5 anos, como que eu me vejo? Eu tenho isso já, tudo aqui, ó. E aí eu vou caçando um jeito de chegar no meu objetivo. Não, que fantástico. Eu queria, antes de agradecer você ter se disponibilizado a participar conosco, deixar um espaço para você compartilhar uma mensagem final que você queira. Seja para suas referências, seja para sua família, para quem te acompanha. Hoje foi muito bom contar um pedacinho da minha história, né? Mas melhor ainda é agradecer todo mundo que passou por esse trecho todo que eu passei aí, que me ajudou de uma forma ou outra, né? Isso é importante demais. Infelizmente, a gente não está perto de quem a gente gosta todo dia, né? Mas muito obrigado por ter participado comigo nesses momentos, meu profissional. Até então, até vir o Gabriel, era a minha principal atuação, a profissão, era onde eu me dedicava mais. Agora eu tenho o Gabriel, agora é a segunda. Então, muito obrigado a todo mundo que participou desse processo de evolução meu, e eu tenho muito a agradecer, porque a Adriana, que saiu da faculdade em 2014, e a Adriana que tem hoje é uma profissional orgulhosa de mim mesma, do que eu conquistei e do conhecimento que eu tenho hoje. Que fantástico. Eu que queria agradecer também a sua participação, disponibilidade e por entregar conteúdo, sua experiência, sua história, um pouquinho aqui, dividir conosco. Então, em nome da SM Tratores, queria te agradecer pela participação, tá, aqui no podcast. Espero que tenha gostado muito, porque eu tenho certeza que quem nos acompanhou até esse final se identificou muito com as histórias da Adriana. E eu quero, antes de encerrar, deixar mais uma vez um reforço aqui. Se inscreva no canal do YouTube para continuar acompanhando o bate-papo que nós teremos ao longo de todo este ano. Falaremos muito sobre agronegócio, traremos histórias e personagens aqui relevantes para o nosso segmento. Então, deixo o meu abraço, meu agradecimento a vocês. Este episódio já está disponível também lá no Spotify. Eu faço questão que você ouça. E até o próximo episódio do SMCast. Um grande e forte abraço.